Oi, pessoal. Hoje eu vim falar sobre comida funcional. Essa é uma expressão que eu ouvi e achei interessante compartilhar com vocês aqui, só mesmo a nível de trocar essa ideia, um conceito, na verdade, né? Você aí, no caso, né? Qual é a sua ideia quando você ouve essa expressão, comida funcional? Para você, do que se trata uma comida funcional? Já vai pensando. Talvez o que eu fale aqui seja exatamente o que você está pensando. Se não, ouça para talvez seja um conhecimento para você aí entender essa ideia, esse conceito. Até porque é um princípio bacana no quesito ter uma alimentação saudável, né? Então, na perspectiva de tentar ter uma alimentação saudável, você entender o princípio do que seria, do que é, né, uma comida funcional, é bem interessante. Deixa o seu like, deixa o seu joinha. Quem não me conhece, eu sou nutricionista, então venha fazer parte do canal. Bom, quem acompanha o canal sabe que eu já falei a expressão alimento funcional, né? Inclusive tem vídeo em que eu falo sobre isso, né? O que é um alimento funcional. Então, na verdade, comida funcional tem o mesmo princípio. Quem não sabe o que é um alimento funcional, então eu vou explicar também. A diferença é que comida trata-se de uma mistura de alimentos, né? Então a gente não está falando de um alimento sozinho, né? A gente está falando de talvez alguma receita que leve mais de um alimento, né? Então comida funcional é o mesmo princípio de alimento funcional, com apenas a diferença de que comida a gente subentende que é mais de um alimento ali naquela refeição e não apenas um. Não apenas um alimento funcional, e sim dois alimentos funcionais, três alimentos funcionais. É só isso. Mas vamos falar mais, né? O que acontece? Comida funcional. Bom, basicamente, né, o termo funcional é só no quesito de você subentender que aquilo ali que você está comendo tem uma funcionalidade, tem um benefício para a sua saúde. Não é só uma comida ou uma refeição preparada de qualquer jeito. Não, ela foi pensada para trazer benefícios, uma funcionalidade, um efeito diferenciado positivo para a sua saúde. Vou dar um exemplo, tá? Eu fui no shopping e tem lá um quiosque, né, de lanchonete, sabe? Que é dessa pegada saudável. Aí tem uma sobremesa que era de tipo um bolinho de queijo, que chama de cheesecake, né? Um bolo de queijo, né? Mas com um recheio por cima de fruta. Só que assim, o queijo era sem lactose, a massa desse bolinho era sem glúten. Não lembro agora se era farinha de arroz, se era farinha de grão de bico, farinha de amêndoas, não lembro, né? Mas era alguma farinha que não tinha glúten. E o recheio é de gelé de morango. E ele não tinha adição de açúcar. Não lembro se essa sobremesa tinha algum adoçante, ou se só era gelé de fruta que deixava ele docinho, mas se tinha adoçante, era adoçante natural, porque eu lembro que eu perguntei antes, né? Das opções que tinha lá, né? Ah, e essa daqui, e essa daqui. Então eu lembro que quando tinha adoçante, era um adoçante o xilitol, então, ok. Então pensa, é uma sobremesa que a gente pode considerar como uma comida funcional. Por quê? Ela é funcional, por exemplo, no quesito, né, de ter um preparo diferenciado para um público que não possa consumir a lactose, então é sem lactose. Para o público celíaco que não pode consumir glúten, é sem glúten. Ainda por não ter adição de açúcar, pode ser bem-vindo para pessoas, né, que querem emagrecer, pessoas diabéticas, embora tenha, né, a geleia de fruta, então tem que levar em consideração, né, isso. Então tem carboidrato, mas não tem adição de açúcar, no caso, né? Mas independente disso, né, a pessoa não tem nenhuma restrição dessa. É uma sobremesa funcional no quesito de ser saudável, né? Ela não tem, não que o glúten e a lactose sejam ruins, né? Se a pessoa pode consumir, não vai fazer mal, entende? Mas só o fato de não ter açúcar, pronto, não tem açúcar. Vamos supor que não tem adoçante também, né? Seja apenas adoçado com a geleia de fruta que já é docinha, né, por si só. Já é funcional nesse sentido, entendeu? Não é uma sobremesa que está carregada de açúcar para conseguir deixar ela docinha. Pronto. E eu vou dar um outro exemplo, para ficar também mais ilustrativo, assim, de, né, uma outra situação que eu mesmo preparei, né? Eu fiz um pão caseiro, né? E geralmente eu faço o pão caseiro usando apenas os ovos e alguma farinha. Aí varia. Às vezes eu uso aveia em flocos, às vezes eu uso uma outra farinha que eu tenha, né? E teve uma vez que eu utilizei uma farinha da uva. Eu acho que era a farinha da casca da uva, que eu tinha ganhado. Aí eu falei, bom, vou usar nessa receita então aqui, né? Já que eu preciso de alguma farinha, eu fiz o pão caseiro usando essa farinha. E eu percebi que a massa, o gosto dela ficou puxado um pouco pro doce. Não que a farinha da casca de uva seja doce, mas como é da uva, eu acho que de alguma forma aquilo dali remeteu ao gosto da uva de alguma forma e de alguma forma
me fez, assim, não achar interessante combinar aquela massa ali que eu fiz com algum queijo, sabe? Com alguma coisa salgada. Pelo contrário, eu achei que combinaria muito mais esse pão feito com essa farinha da uva, eu fazer um recheio doce. Aí entrou, por exemplo, uma geleia de fruta. Poderia ter sido geleia de damasco, geleia de mirtilos, geleia de morango, enfim. Alguma geleia de fruta. Não tinha açúcar na geleia, nem adoçante, era só a fruta mesmo, 100% fruta. E pronto, era uma geleia então 100% natural. Então, qual foi a intenção ali que eu coloquei, né? Bom, era como se eu tivesse comprado um pão de padaria, sabe pão doce de padaria? Que geralmente tem o pão, tem um pouquinho de açúcar às vezes em cima, tem um recheio de goiaba no meio, enfim, mas depende, né? Mas pão doce de padaria, pensa aí. Só que nesse caso eu fiz um pão caseiro, eu sei exatamente os ingredientes que eu utilizei e não adicionei açúcar. Então é um pão que eu fiz funcional, porque tem uma farinha funcional, né? Porque a farinha da uva, gente, tem os benefícios da uva, né? Então, assim, tem resveratrol, tem polifenóis, tem antocianinas. Ponto, tem fibras. Então, a farinha é funcional nesse sentido, né? Quando eu digo funcional, que eu expliquei lá da outra sobremesa, para ser funcional não precisa ser sem alguma coisa. Ah, sem lactose, sem glúten, não. Esse exemplo que eu tô dando agora, esse segundo, do pão caseiro que eu fiz, ele não é, tipo, funcional porque é sem lactose, porque é sem glúten, porque é sem isso, sem aquilo. Não, ele é funcional porque, na verdade, ele tem algo adicionado. É o contrário. Ele tem algo adicionado, que é uma farinha diferenciada, com efeitos diferenciados, diferente de uma farinha refinada aí qualquer, que não teria esses mesmos benefícios dessa farinha da uva, entende? Aí a geleia de fruta tornou tudo funcional por conta disso, né? Porque é uma geleia de fruta com com ingredientes saudáveis. Não é uma geleia de fruta qualquer que tenha adoçante artificial, ou que tenha açúcar, ou que tenha algum conservante artificial. Não, era uma geleia totalmente natural. E, além de tudo, com ovos, né? Então, tornou talvez aquele teor de carboidrato ali que tinha na geleia mais equilibrado por conta da presença da proteína do ovo, né? Da receita. Então, eu vou conseguir também ter um impacto glicêmico mais controlado. Ou seja, funcional. Tudo pensado para que aquela refeição seja prazerosa, é claro, né? Mas ao mesmo tempo saudável. Com funcionalidade, com efeitos benéficos para a saúde, tá? E não simplesmente fazer um pão de qualquer jeito, com qualquer ingrediente, porque quando você pega, faz de qualquer jeito, você não se importa com a escolha, né? Compra ingredientes transgênicos, né? Compra receitas com conservantes, faz receita com ingredientes que tem conservantes, ou seja, quando não tem esse critério, aí não é uma comida funcional, entende? Então é isso. Tentar pensar para que aquilo seja saudável, os ingredientes sendo saudáveis, tendo os benefícios para a sua saúde, a gente chama de comida funcional. Papo feito, dito, obrigado pela atenção, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.